Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhã, o santuário será purificado. E havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Eis que se apresentou diante de mim como aparência de homem. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita, ela é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Perceba que o anjo vai orientar a Daniel, dizendo: Daniel, você não vai entender tudo desta visão. Esta visão, ela se refere ao tempo do fim, a dias ainda muito distante. A visão das 2.300 tardes e manhã. Quando nós olhamos o capítulo 12 do profeta Daniel, eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim de todas estas coisas? Porque o anjo foi mostrando a Daniel muitos eventos, grandes eventos que ocorreriam na história da humanidade. E ele disse: olha, eu não entendi, tem coisas aí que eu não entendi. Qual será o fim de todas estas coisas? E ele respondeu, verso 9, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Ouça bem este verso de Daniel 12, verso 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, estão seladas até ao tempo do fim. Percebeu que lá em Daniel 8, ele dizia, Daniel, esta profecia se refere ao tempo do fim, a dias muito distantes. E aí no capítulo 12, ele confirma isso, olha, essas palavras estão seladas. E o verso 10 do capítulo 12 continua, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, eles procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Portanto, quando nós estudamos a profecia das 2.300 tardes de manhã, como nós estivemos estudando com os queridos já há algum sábado, a primeira parte da profecia, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, né? Como diz o capítulo 9, e ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, o ungido aparecerá, né? Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Essa parte profética, ela foi bastante esmiuçada para o profeta Daniel. E ele então entendeu claramente que 70 semanas estava determinado o seu povo, 70 semanas de anos, que é igual a 490 dias, anos, que vai ao ano 27, o ano da unção de Cristo, ao ano 31, a morte de Cristo, ao ano 34, onde o evangelho, de fato, ele passa a todos, né? Agora aqui não tem a nação judaica como uma nação predileta, agora o evangelho vai aos gentios e a todos, e agora a profecia, ela tem ainda 1.810 anos a se cumprir. O grande Miller, ao estudar essa profecia, ele entendeu claramente esta parte da profecia
E agora, 1810 anos a se cumprir a partir do ano 34, que esta profecia começa a se contar desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém no ano 457 a.C., e vai então até o ano de 1844. O que acontece nesse tempo? Miller, o grande estudioso da Bíblia, ele então compreende que algo aconteceria. A profecia mostrava muitas minúcias de que seria o dia da purificação da terra. Como diz Daniel 8,14, o santuário será purificado. Havia uma crença geral de que o santuário era a terra. Uma crença geral de que o santuário era a terra. Então a terra seria purificada. E esta mensagem, ela começou a ser pregada por volta do ano de 1831. Miller, então, ele não resistia a uma voz que dizia a ele, vai e prega. Prega. E Miller, então, começou a pregar que em 1844 a terra seria purificada. Ou seja, a purificação da terra se daria com a volta de Cristo. E assim, Miller, ele começou a anunciar que em 1844, de acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhã, Jesus voltaria para resgatar os seus filhos. E as pregações de Miller começou a fazer um grande despertamento religioso no mundo da época. Um grande despertamento religioso. Líderes religiosos de todas as denominações começaram a entender que, de fato, a profecia tinha lógica, tinha fundamento, tinha base. Houve um grande despertamento religioso na América, e não apenas na América, em outras partes do mundo, ou em quase todas as partes do mundo, houve, na verdade, um movimento mundial, onde homens que não tinham se encontrado, como Miller e outros grandes estudiosos da profecia, entenderam que em 1844 algo ocorreria. E o que seria? No entendimento destes estudiosos, seria a purificação do santuário, ou seja, na compreensão, na crença geral, a purificação da terra. Jesus voltaria. Miller, ele era batista. Em 1833, Miller, então, ele recebeu da Igreja Batista uma licença para pregar. Grande número dos ministros de sua denominação aprovou a obra de Miller. E foi com essa sanção formal da sua igreja que ele continuou com os seus trabalhos. Ele viajou e pregou intensamente, não recebendo nada de dinheiro para fazer esse trabalho da pregação. Foi um período de despertamento. Portanto, Miller recebe então a autorização de sua igreja e agora ele vai pregar. Ele já estava pregando um pouquinho antes, mas agora ele tem uma autorização da igreja em que ele era membro, da igreja que ele era membro. E assim, Miller pregou. Mas, saindo um pouquinho da pregação de Miller, como a profecia diz, esta profecia se refere ao tempo do fim, muitos sinais da volta de Cristo, ou sinais que Jesus tinha profetizado, vão se cumprindo nesse interim, um pouco antes e nesse tempo. Por exemplo, a Bíblia diz que grande terremoto, 1755, terremoto de Lisboa, um pouco antes da pregação de Miller, a queda das estrelas, ou melhor, o sol, o escurecimento do sol, 1780 melhor.
o escurecimento do sol, a lua vermelha como sangue. Esses são sinais da abertura do tempo do fim. Percebam bem, conforme as profecias bíblicas. Queda das estrelas, 1833, uma chuva de meteorito jamais vista, jamais, vamos dizer assim, prevista pela meteorologia ou por outra ciência. Sim, nós vemos a queda de meteoritos que na profecia é chamada de queda das estrelas. Portanto, sabemos que estrela ela não cai, não é? Se uma estrela cair, ela explode o planeta Terra, né? Então era uma referência à queda de meteoritos, uma chuva de meteoritos que realmente foi indescritível. No dia 14 de novembro de 1833, apareceu um artigo no jornal de Nova York dizendo: nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou, suponho, dizia o jornalista, um acontecimento semelhante ao de ontem de manhã. Um profeta o predisse exatamente há 1800 anos antes. Se não nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrela como a queda das mesmas ou dos meteoritos, no único sentido em que é possível ser visto literalmente como verdade. Isso é um jornalista escrevendo no jornal de Nova York. Nenhum filósofo ou sábio mencionou ou registrou acontecimento semelhante. Algo realmente extraordinário. E são profecias que foi se cumprindo assim de forma muito cabal, mostrando o tempo do fim. 1840, a queda do Império Otomano. Isso é um assunto mais difícil de ser entendido, mas 1840 também, conforme a predição do profeta, a queda do Império Otomano também. E assim, nesse período de 1810, que vai do ano 34 ao ano 1844, os 1810 anos, que é parte da profecia dos 2.300 anos, muitas profecias vão se cumprindo. Mas o despertamento religioso foi assim fantástico naqueles dias. Os comerciantes, os líderes religiosos, o povo em geral que cria em Cristo, cria em Deus, cria na mensagem da volta de Cristo, se despertou e eles oravam de manhã, pelo meio-dia se reuniam, à tarde. De fato, eles tinham uma grande confiança que Jesus voltaria no ano de 1844. O que aconteceu? Jesus não voltou. A profecia estava errada. A profecia estava errada. Miller estava errado. Os grandes estudiosos que aceitaram a profecia erraram. Os outros que na América também, na Ásia e outras partes do mundo, que mesmo sem conhecer a mensagem de Miller, também compreenderam que 1844 a terra seria purificada, também estavam errados. Eu leio o Apocalipse capítulo 10, verso 7, onde o verso 1, ele diz: viu outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, deferindo os 7 trovões e as suas próprias vozes. O verso 7, ele disse, verso 6, e jurou por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, já não haverá demora.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando se estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vem, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o, devora-o, e certamente ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei, pois, o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então ele me disse: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Perceba que a profecia de João, do Apocalipse, ele diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Percebe que Daniel disse: olha, eu ouvi, mas não entendi. Mistérios. E Daniel diz: olha, o anjo disse a Daniel: sela a profecia até o tempo do fim. A profecia estava selada. Agora, Miller e outros grandes estudiosos da Bíblia vão se despertar, vão buscar a compreensão da profecia. Mas muitas coisas ainda eram misteriosas. E Miller descobriu o início da profecia das 2.300 tardes e manhã, parte do que ocorreria diante dela, ou no tempo dela, e também o que, quando terminaria a profecia das 2.300 tardes e manhã, que seria o ano de 1844. Pregaram que Jesus voltaria. Esta era a mensagem. Milhares de pessoas se despertaram e se prepararam para esperar Jesus voltar em 1844. Jesus não voltou. Olha aqui, diz o profeta João: toma o livro, disse o anjo a João, toma o livro, você come ele. Na sua boca vai ser doce como mel, mas no seu estômago vai estar amargo. Como se compreende esse texto profético? João toma o livro e come, no seu estômago amargo, na sua boca doce. Pregar que Jesus voltaria em 1844, que esperança maravilhosa. Quem não gostaria de ter uma data exata para a volta de Cristo? Eles se prepararam, estavam prontos, esperando Jesus voltar. Era doce esperar Jesus voltar para os tirar desse mundo de trevas, de dor, de pecado, de morte e tantas misérias. Doce. Mas Jesus não voltou. Amargo. Amargo. Jesus não voltou. Grande decepção. Os discípulos também tiveram uma situação semelhante. Os discípulos, como assim, Daniel? Os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles também não compreendiam as profecias que Jesus os expunha. E Jesus, aparentemente, na visão dos discípulos, pregava que ele assentaria no trono de Davi e reinaria. Ele sucumbiria o império romano e ele dominaria sobre o reino de Israel. Essa era a esperança dos discípulos. Por muitas vezes os discípulos, eles discutiam quem seria o mais importante no reino de Cristo, o melhor, quem se assentaria à direita ou à esquerda. Na entrada triunfal em Jerusalém, os discípulos ali queriam coroar Jesus como rei, cantavam hosanas, rei. E Jesus, ele desce do jumentinho e desaparece. Que decepção para os discípulos. Não seria aquilo que eles estavam esperando? O reino de Cristo não seria daquela forma? Jesus disse que iria morrer. Pedro chegou a dizer: longe, Senhor, de ti morrer, padecer, isso que você está dizendo.
Jesus chega a dizer para Satanás: arreda-te de mim, Satanás, porque não é isto que o Espírito de Deus revela. Satanás queria dizer para Pedro: Jesus não vai morrer. Pedro não compreendia e Satanás não tinha o desejo que Jesus morresse, mas sim que Jesus pecasse. E chegou o dia da crucifixão de Jesus, da prisão, da traição, prisão, crucifixão. E os discípulos desapontados. Era doce entender que Jesus estabeleceria o seu reino, ou seria secretário, outro seria presidente, outro seria isto, outro seria aquilo, e o reino de Deus agora estabeleceria paz no mundo. Isso era doce demais para os discípulos, mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, que decepção! Cadê? Portanto, os discípulos sofreram uma decepção semelhante às dos adventistas, porque aguardavam o advento de Cristo em 1844. Jesus não voltou. Estava errada a profecia? Em parte, faltavam alguns detalhes. O que aconteceria em 1844? Não era Jesus retornando à terra, mas era a purificação do santuário celestial. Até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. O livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifício, mas as próprias coisas celestes com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Perceba? Ora, o verso 26, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez só, por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus, ele, ao morrer, ele sobe ao céu, é assunto ao céu, ele é entronizado, ele é coroado, ele é louvado porque o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Assim como no santuário terrestre, o sacerdote entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo. Veja bem, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano no lugar santíssimo. Cristo também, ele entra no céu no lugar santíssimo. Ele deixa o lugar santo e adentra o lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. Perceba? É esta a mensagem de Daniel, até 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. E assim, no ano de 1844, Jesus adentra o Santo dos Santos, onde ele começa uma obra de juízo. Esta era a profecia. E isto foi compreendido pelos mileritas após o grande desapontamento, ao estudarem profundamente a Bíblia. O que erramos na profecia? O que não estava certo? O que não está encaixando na profecia? Muitos deles se dispersaram, abandonaram a fé, isso em 1844. Eles agora só faltavam apedrejar Miller e os outros líderes religiosos. Muitos descreram da fé, abandonaram, se tornaram verdadeiros críticos, mas um grupo de pessoas se manteve fiel no estudo da palavra de Deus. Senhor, por que o Senhor não voltou? Onde erramos? O que nós não compreendemos? E depois de muito estudo, em uma visão,
Ayrton Edison, ele se revela, deixando o lugar santo, como no Antigo Testamento, no santuário terrestre, que era a sombra das coisas celestiais. Veja, o livro de Hebreus fala muito sobre isso. O santuário terrestre, sombra das coisas celestiais. Assim como o sacerdote deixava o lugar santo para entrar no Santíssimo uma vez ao ano para juízo, Jesus então deixa o lugar santo do santuário celestial e adentra o lugar santíssimo para começar uma obra de juízo. Isto foi revelado àqueles estudiosos da Bíblia Sagrada. Não era a volta de Cristo, era a purificação do santuário celestial, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, adentrando o santuário celestial para uma obra de juízo. Começar a sua obra de juízo no santuário celestial. Veja bem, agora se estabeleceria, ou melhor, começaria o juízo de Deus, que nós podemos chamá-lo de juízo investigativo, como Pedro, no capítulo 4, isso no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Olha que Pedro diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Jesus, então, ele agora vai fazer juízo. Começa o seu ministério de juízo em 1844. Esta profecia das 2.300 tardes e manhã, que exatamente no ano de 1844, Jesus, então, veste a sua roupa de juízo e começa o juízo investigativo. Quando Jesus voltar, ele não vai abrir os livros e vai olhar assim, deixa eu ver aqui a vida do Daniel, deixa eu ver aqui a vida do Daniel Candiotto, como é que está. Deixa eu ver aqui a vida da Maria, do João, não. Quando Jesus voltar, o juízo estará feito. E Pedro diz que a ocasião de começar o juízo é chegada. Então, nos dias de Pedro, ainda não havia começado o juízo. Se nós formos para Apocalipse, no capítulo 14, nós vemos o anjo dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, capítulo 14, verso 7, pois é chegada a hora do seu juízo. Queridos, nós temos que entender o juízo de Deus de duas formas. Os juízos de Deus caem sobre a terra constantemente. Os juízos de Deus, como caíram sobre o Egito em forma das pragas, as 10 pragas. Mas não é esse o juízo que Pedro está dizendo, que João está dizendo no Apocalipse. O juízo é aquele de investigar a vida de todo ser humano. A minha vida, a sua vida, como diz Pedro, ela vai ser passada em revista, vai ser analisada. No dia que Jesus voltar, a minha decisão, o meu veredito já estará feito. Jesus simplesmente vai dizer, vinde bendito do meu Pai, ou afastai-vos de mim. O juízo já estará pronto. 1844, ao cumprir-se a profecia ao pé da letra, Jesus adentra o Santo do Santo e começa a obra de juízo. E simplesmente o juízo é que pode purificar. Ou seja, ele, de fato, ao analisar o livro de registro, que a Bíblia fala dos livros, ele vai dizer, esse aqui está perdoado, está perdoado, está perdoado, esse aqui está, não dá para ser perdoado, porque ele não aceitou, ele não confessou, ele não abandonou. Portanto, 1844, então Jesus começa essa obra de juízo. Percebeu? Aquele grupo que não eram adventistas do sétimo dia, eu gostaria de deixar bem claro isto. Esse grupo que estudaram as profecias, esperaram Jesus voltar, não eram adventistas do sétimo dia, eram batistas, eram metodistas, eram outras diversas denominações. Até ali não havia os adventistas do sétimo dia. Mas desse grupo de pessoas que entenderam o cumprimento da profecia, desse grupo,
um grupo de estudiosos da Bíblia Sagrada, que não eram adventistas, como disse, não havia igreja adventista do sétimo dia. Desse grupo, depois de muito estudo, depois de muita oração, depois de muito buscar o Espírito Santo para compreender a profecia, desse grupo surge então o povo adventista do sétimo dia. Só em 1861 a igreja adventista foi organizada, né? Um pouco antes recebeu o nome de Adventistas do sétimo dia. Em 1861 ela foi organizada. Mas não importa. Miller ele tinha uma profecia, ou quer dizer, a Bíblia tinha uma profecia. Miller foi a voz de Deus para anunciar, para despertar o mundo para as profecias. Um grande homem de Deus, morreu na fé. E depois do grande desapontamento ele disse, olha, se eu não vi Jesus voltando agora, eu não perco a esperança. Eu poderei ir para o túmulo, mas um dia eu verei Jesus. Um dia eu encontrarei Jesus. Ele morreu na esperança. E muitos daqueles morreram na esperança, entenderam a profecia. Nem tudo nós temos que entender agora, meu querido. Muitas coisas vai ser mistério para nós agora. Mas um dia Deus poderá nos revelar. E se Ele não revelar tudo para nós agora, na eternidade Ele nos revelará. Sim, Jesus é fiel em cumprir a sua profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhã dá abertura ao tempo do fim. Ou seja, ela abre antes um pouco o tempo do fim, mas está dentro do contexto profético para o tempo do fim. Mas Jesus vai voltar um dia, logo mais. Não sabemos quando. Espere, ainda que ele tardar, mas ele voltará. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê essa esperança e nos dê a compreensão plena de suas profecias. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é fiel com as suas profecias. Embora passamos alguns momentos por decepção, como os discípulos, como os mileritas, mas o Senhor nos dá a vitória. Em Cristo Jesus, esperamos e buscamos a vitória, porque só o Senhor tem para nos concedê-la. Te agradecemos e te louvamos em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meu amado, agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.